Veja agora, pessoal, as 30 questões que mais caem na prova no exame do Detran. Lembrando que você deve então acertar 21 e pode errar até 9. É claro que você, estudando assim, tenho certeza que vai acertar as 30, 100%. Essas informações elas são baseadas então nos conceitos de legislação de trânsito, direção defensiva, placa de sinalização, primeiros socorros, mecânica e meio ambiente. Não se esqueça do tempo que você tem então para fazer a prova e também atenção às pegadinhas. Então vamos lá, as questões que mais caem no exame do Detran. Simbora. Questão 1. Assinale a alternativa que indica medidas preventivas que devem ser adotadas para reduzir os impactos ambientais causados pela emissão de gases provocada pela combustão dos veículos automotores. Questão A. Manutenção periódica do catalisador, da injeção eletrônica e do carburador. Questão B. Retirada do catalisador, do miolo do silencioso. Questão C. Manutenção periódica do radiador de água e do ar-condicionado. Questão D. Manutenção periódica do escapamento e do silencioso. Resposta certa. Questão A. Manutenção periódica do catalisador, da injeção eletrônica e do carburador. Questão 2. Antes da questão 2, pessoal, só uma dica. As placas de advertência que são de orla preta, com símbolos pretos, elas não dão multa. Elas estão aí somente para advertir o condutor. Vamos à questão 2. Diante da placa de advertência A3A, pista sinuosa à esquerda, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função. Questão A. Da existência de um declive na via frente. Questão B. Da via frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Questão C. De ocorrerem frequentemente ventos fortes com risco de perda de estabilidade do veículo. Questão D. Da pista da via à frente ser escorregadia. Resposta certa. Questão B. Da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Questão 3. A via que se caracteriza por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas, é denominada. Questão A, via local. Questão B, via arterial. Questão C, via coletora. Questão D, via de trânsito rápido. Resposta certa. Questão A, via local. Questão 4. O condutor que age em favor da segurança adota o seguinte procedimento com atitude. Questão A. Orientar os passageiros do banco traseiro a descerem pela porta do lado da pista de rolamento, observando atentamente o movimento da via por meio dos espelhos retrovisores. Questão B. Ao abrir o sinal verde do semáforo, avançar o veículo mesmo tendo pedestre concluindo a travessia. Questão C. Parar em local com sinalização de proibido parar e estacionar. Questão D. Não atravessar um cruzamento em marcha ré em razão da falta de visibilidade. Resposta certa. Questão D. Não atravessar um cruzamento em marcha ré em razão da falta de visibilidade. Vamos à questão 5. A experiência adquirida na direção do veículo pode levar o condutor a ações automáticas na direção, sem pensar. Esse automatismo pode levá-lo a: Questão A. Adotar um comportamento preventivo em relação aos acidentes. Questão B. Reduzir a possibilidade de acidentes. Questão C. Aumentar o seu nível de concentração. Questão D. Erros e acidentes graves. Resposta certa. Questão D. Erros e acidentes graves.
Questão 6. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo: questão A, velocímetro, questão B, contagiros, questão C, termômetro, questão D, odômetro. Resposta certa, questão A, velocímetro. Questão 7. Ao fazer curvas em rodovias, para maior segurança o condutor deve: questão A, aumentar a velocidade antes da curva e frear sucessivamente para manter o veículo em equilíbrio. Questão B, reduzir a velocidade antes da curva, movimentar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. Questão C, manter a velocidade e frear no meio da curva, movimentando o volante de forma suave. Questão D, acelerar no início da curva para aumentar a aderência dos pneus e segurar o volante com as duas mãos. Resposta certa, questão B, reduzir a velocidade antes da curva, movimentar o volante de forma suave e acelerar gradativamente. Questão 8. Ingerir bebida alcoólica ao dirigir é uma condição adversa que torna o condutor: questão A, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. Questão B, sociável e irresponsável, não gerando situações de risco. Questão C, seguro e atento, percebendo mais facilmente situações de risco. Questão D, agir obediente às normas de trânsito evitando acidentes. Resposta certa, questão A, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. Questão 9. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem e avaliação psicológica quando: questão A, cometer uma infração por excesso de velocidade até 20% do permitido. Questão B, cometer uma infração por estacionar afastado ao metro da guia da calçada. Questão C, cometer uma infração de natureza grave segundo as normas de trânsito. Questão D, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Resposta certa, questão D, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Questão 10. Vencida a validade da CNH, o condutor deve renová-la no máximo em: questão A, 10 dias, questão B, 45 dias, questão C, 30 dias, questão D, 20 dias. Resposta certa, questão C, 30 dias. Questão 11. O condutor, ao abrir mão de sua preferência em razão da segurança do motociclista, pratica: questão A, direção passiva, questão B, direção defensiva, questão C, direção agressiva, questão D, direção ativa. Resposta certa, questão B, direção defensiva. Questão 12. A operação de carga e descarga na via pública. Questão A, não requer regulamentação e pode ser feita onde é permitida a parada de veículos comuns. Questão B, requer regulamentação de parada permitida e é semelhante ao embarque e desembarque de passageiros. Questão C, deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada estacionamento. Questão D, não requer regulamentação e pode ser feita no período das 22 horas às 6 horas, em qualquer via. Resposta certa, questão C, deve ser regulamentada pelo órgão de trânsito e é considerada estacionamento. Questão 13. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são: A, educação, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Questão B, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Questão C, individualismo, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Questão D, educação, habilidades, displicência, cooperação e solidariedade. Resposta certa, questão B,
educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Questão 14. Ao dirigir, um condutor que trabalha com seu veículo em uma grande cidade troca de marcha centenas de vezes durante o dia. Essa condição adversa do condutor está relacionada com o: questão A, sono. Questão B, desgaste físico. Questão C, redução de audição. Questão D, deficiência da visão. Resposta certa. Questão B, do desgaste físico. Questão 15. Desconhecendo o local de destino, o condutor deve: questão A, parar o veículo na via para obter informação. Questão B, enquanto dirige, cadastre o destino no GPS. Questão C, estudar previamente o trajeto a ser executado. Questão D, seguir a intuição, quando for motorista experiente. Resposta certa. Questão C, estudar previamente o trajeto a ser executado. Questão 16. Em se tratando de infrações, quando o veículo for de propriedade de pessoa jurídica ou uma empresa, quem responde pela pontuação? Questão A. O condutor infrator é identificado em formulário próprio e enviado no prazo pré-estabelecido? Questão B. O diretor administrativo da empresa? Questão C. Estudar previamente o trajeto a ser executado? Questão D. O proprietário da empresa? Resposta certa. Questão A. O condutor infrator identificado em formulário próprio e enviado no prazo pré-estabelecido. Questão 17. Parar o veículo afastado da guia da calçada meio-fio a uma distância de 50 centímetros a 1 metro é uma infração, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 182, inciso 2º. Questão A. Gravíssima. Questão B. Média. Questão C. Grave. Questão D. Leve. Resposta certa. Questão D. Leve. Questão 18. Quando o veículo sofrer uma pane e parar em meio ao fluxo de veículos na via, o condutor deverá: questão A, manter o veículo no próprio local onde parou e sinalizar com pisca-alerta e triângulo de segurança. Questão B, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com pisca-alerta e o triângulo de segurança. Questão C, estacionar o veículo no próprio local da pane e sinalizar com a luz e o freio e o triângulo de segurança. Questão C, manter o veículo no próprio local onde parou e sinalizar com lanterna de posição e pisca-alerta. Resposta certa. Questão B, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com pisca-alerta e o triângulo de segurança. Questão 19. Diante da placa de regulamentação, e só uma dica sobre a placa de regulamentação, é orla vermelha e símbolos pretos e fundo branco. Elas sim dão autuações. Então, diante dessa placa R21, alfândega, qual deve ser a interpretação do condutor? Questão A. Manter-se atento às ordens dos agentes federais, pois se trata de posto policial onde a parada é obrigatória. Questão B. Manter-se atento às ordens dos agentes de polícia, pois se trata de área militar onde a parada é obrigatória. Manter-se atento, questão C, às ordens dos agentes de trânsito, pois se trata de área de pedágio onde a parada é obrigatória. Questão D. Manter-se atento às ordens dos agentes de fiscalização, pois se trata de área de alfândega, onde a parada é obrigatória. Resposta certa. Questão D. Manter-se atento às ordens dos agentes de fiscalização, pois se trata de área de alfândega, onde a parada é obrigatória. Questão 20. Quando ocorre um acidente com vítima, a falta de sinalização pode: questão A. Impedir a chegada do carro da equipe de socorro
e a ação dos transeuntes. Questão B. Facilitar a segurança e o fluxo de veículos no local da ocorrência. Questão C. Colaborar para o fluxo livre de veículos na via, reduzindo o número de curiosos. Questão D. Acarretar um segundo acidente, como o atropelamento de um socorrista. Resposta certa. Questão D. Acarretar um segundo acidente, como o atropelamento de um socorrista. Questão 21. Diante da placa de advertência A29, projeção de cascalho, o condutor deve estar alerta devido. Questão A. A pista irregular. Questão B. A possibilidade de alagamento da via. Questão C. As obras na pista com risco de acidente. Questão D. A área com risco de acidente por possibilidade de cascalho na via. Resposta certa. Questão D. Área com risco de acidentes por possibilidade de cascalho na via. Questão 22. Parar, entregar uma carga sem atraso. Ou melhor, para entregar uma carga sem atraso, um condutor está dirigindo há muitas horas seguidas, sem qualquer descanso. Essa sua atitude representa um. Questão A. Alto espírito profissional que não pode comprometer a segurança no trânsito. Questão B. Preocupação e um cuidado consigo mesmo com os demais usuários da via. Questão C. Condição adversa do condutor, que é a fadiga e pode gerar acidentes. Questão D. Dedicação à empresa em que trabalha, além de senso de responsabilidade no trânsito. Resposta certa. Questão C. Condição adversa do condutor, que é a fadiga e pode gerar acidentes. Questão 23. Em caso de atropelamento, o condutor deverá. Questão A. Chamar o serviço de resgate apenas. Questão B. Movimentar o acidentado para o local seguro. Questão C. Remover a vítima. Questão D. Sinalizar o local e chamar o serviço de resgate especializado. Resposta certa. Questão D. Sinalizar o local e chamar o serviço de resgate especializado. Questão 24. Chuva e frios deficientes são situações de riscos geradas por condições adversas relacionadas, respectivamente, com questão A, via e veículo, questão B, via e condutor, questão C, clima ou ambiente condutor, questão D, clima ou ambiente e veículo. Resposta certa. Questão D, clima ou ambiente e veículo. Questão 25. O transporte de crianças em motocicleta é permitido a partir de questão A, 4 anos de idade, questão B, 6 anos de idade, questão C, 5 anos de idade, questão D, 10 anos de idade. Resposta certa. Questão D, 10 anos de idade. Questão 26. As placas de identificação de atrativos turísticos têm por objetivo. Questão A. Regulamentar os pontos turísticos da região e alertar os usuários. Questão B. Indicar e orientar os usuários sobre os pontos turísticos da região. Questão C. Advertir os usuários sobre pontos turísticos da região. Questão D. Regulamentar e indicar aos usuários os pontos turísticos da região. Resposta certa. Questão B. Indicar e orientar os usuários sobre os pontos turísticos da região. Questão 27. Quando envolvido em acidente sem vítima, o condutor que deixa de adotar providências para remover o veículo do local, quando isso for necessário para a segurança e fluidez do trânsito, terá como penalidade. Questão A. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Questão B. Multa apenas. Questão C. Suspensão do direito de dirigir, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Questão D. Multa e apreensão do veículo. Resposta certa. Questão B. Multa apenas. Questão 28. Com sulcos do pneu.
E só uma dica também, pessoal, aqui nessa questão, que os sulcos, eles são aqueles riscos que tem no pneu. Questão 28. Os sulcos dos pneus, cuja profundidade mínima é de 1,6 milímetros, existem para: questão A. Reduzir o volume de ruído produzido pelo atrito do pneu com o pavimento. Questão B. Escoar a água em pista molhada e manter o atrito com o pavimento. Questão C. Distinguir os diversos tipos e modelos de pneus de marcas de fabricantes. Questão D. Garantir a estabilidade do veículo ao fazer curvas acentuadas em alta velocidade. Resposta certa. Questão B. Escoar a água em pista molhada e manter o atrito com o pavimento. Questão 29. Utilizar placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Questão A. Leve, com 3 pontos na carteira. Questão B. Grave, com 7 pontos na carteira. Questão C. Média, com 4 pontos na carteira. Questão D. Gravíssima, com 5 pontos na carteira. Resposta certa. Questão C. Média, com 4 pontos na carteira. E vamos para a última questão. Questão 30. Limpador de para-brisa. Freios e os faróis, quando em mau estado de funcionamento, podem contribuir para acidentes de trânsito e são considerados condições adversas relacionadas com o: questão A, via. Questão B, clima ou ambiente. Questão C, veículo. Questão D, condutor. Resposta certa: veículo. Parabéns, pessoal. Chegamos então ao final das questões, das 30 questões mais colocadas no exame do Detran, na prova teórica que você vai fazer e pretende fazer. Mas é claro que tem uma dica muito importante para você aqui hoje: continuar estudando e decorando as informações do Código de Trânsito Brasileiro. E nós temos aqui no nosso canal o anexo do CTB, que são os conceitos e definições baseados na última lei, que é a 14599, onde temos mais de 100 palavras, onde você pode ali decorar o significado e estudar. Espero que você tenha gostado então desse vídeo, dessas informações, e possa então passar para aqueles que você deseja ajudar, aqueles que estão tirando habilitação, os seus amigos, e com certeza vamos conseguir trazer mais informações para vocês aí no nosso canal. PH em Trânsito. Obrigado. Até mais.